Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Fala Neuro. Eu sou Juarez Harding, neurologista. Eu sou a Bruna Bovarotti, neuropsicóloga. E a gente está hoje aqui com um convidado especial que é o Carlos Bosco Marques, médico neurologista, né? Já trabalho na parte de neuro-TI também, já 22, quase 25 anos de carreira. Já. Muito bom. Obrigado Jubilado. por ter vindo. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Um grande prazer estar aqui com você. Muita experiência você tem nesse assunto que a gente trouxe aqui para conversar, né, Bruna? Estava ansioso para falar sobre isso, né? Muito ansioso. Tem algum tempo aí que a gente já está trabalhando a ideia de discutir esse tema, que é importantíssimo tirar a dúvida da turma aí em casa, que é sobre cannabis medicinal. Hoje a gente vai falar muita coisa aí. A gente está conversando aí, você é um cara que tem muita experiência, né, de estudo, de prescrição de pacientes, né, uma experiência na prática e na teoria. E aí a gente vai conversar hoje sobre isso aí, né, Bruna? Quer explorar um pouco esse seu repertório. Né? Tranquilo, obrigado pelo convite, né? Existem várias questões, né, que a população tem dúvida, muito mito, muita verdade, né? Então, vamos ver aí o que a gente consegue esclarecer, né, com as pessoas. Vamos começar com um mito? Boa. Acho que quando a gente pesquisa, um mito uma pergunta muito frequente que aparece é: a cannabis medicinal também dá barato? Então, né, quando a gente fala do extrato de cannabis, existem várias moléculas ali dentro do extrato de cannabis, né? As duas moléculas principais no extrato de cannabis medicinal é o canabidiol e o THC. Na verdade, foram as duas primeiras grandes moléculas estudadas. O canabidiol, ele não dá barato, né? Ele não tem essa capacidade de ser psicoativo. Já o THC, sim, ele tem essa capacidade de ser psicoativo, ele age num receptor específico e ele causa uma maciça liberação de dopamina, né? O hormônio do prazer, da alegria, né? E aí sim, aí causa o barato. Então, dependendo do tipo de óleo e do tipo de concentração e dose que você vai usar de THC, é possível o paciente sentir o barato, né? Uhum. Mas quando a gente usa do ponto de vista medicinal, as doses de THC elas não costumam ser muito altas, pelo menos no início de tratamento. Então, não é comum você ver esse efeito colateral, mas pode acontecer em doses mais altas, tá? Especialmente nesses óleos que tem mais THC, né? Que não é a maioria, né? Acho que é a maioria que a gente vai estar usando aí, que os médicos estão usando hoje em dia, que para a maioria das indicações o THC é a porcentagem bem baixinha, quando não é o canabidiol puro, né? O canabidiol isolado, vamos chamar assim, né? Se a gente for olhando na evolução de tratamento e pesquisa, a gente usava muitos óleos de canabidiol isolado, né? Então, sem THC, sem nenhuma outra molécula. E esses óleos, realmente, eles não costumavam causar muitos problemas psicoativos. E a gente tem os óleos Broad, né? Então tem o isolado e tem o Broad, que tem o canabidiol e outras moléculas, mas não tem o THC, né? Que são óleos que às vezes a gente usa na prática clínica também, por exemplo, nas epilepsias, né? Um óleo que a gente gosta bastante de usar no tratamento de epilepsia. E os óleos full spectrum, que aí eu quero dizer, tem todos esses componentes da planta, inclusive o THC, né? E aí tem várias porcentagens de THC, né? Tem óleos, então, que, por exemplo, tem uma proporção de 20 miligramas de THC, de canabidiol para 1 de THC. Tem óleos que tem 1 miligrama de canabidiol e 1 miligrama de THC, que são os óleos com mais potencial analgésico também, mas maior potencial de evento adverso. Mas na prática clínica, é o que você falou, a gente costuma em geral usar os óleos full spectrum com baixa dosagem de THC, que seria na proporção de 20 para 1, 15 para 1, 30 para 1, né? Então são óleos mais seguros em relação a esse evento adverso. E quais são as principais assim, indicações hoje do canabidiol? O que a gente já tem de mais evidência de tratamentos que respondem bem ao uso de... A gente até teve essa conversa em outro momento, né?
uma das coisas que me surpreenderam sobre o uso do extrato de cannabis medicinal é que já tem estudos clínicos muito bem desenhados há muito tempo, né? Então, os primeiros estudos clínicos bem desenhados foram em 2005, que era para epilepsias refratárias em crianças, né? Então, para epilepsia refratária, a gente pode considerar que já é uma medicação, né? Uma medicação interessante para o manejo desses pacientes. E tem outras doenças que também se usa, por exemplo, transtornos neuropsiquiátricos em pacientes com demência, também já tem estudos relevantes. Transtornos comportamentais nos pacientes com espectro autista, né, também já tem alguns estudos interessantes sobre o uso do extrato de cannabis medicinal. Dor, né, então desde 2020, 2018 já tem até protocolos de estudo. E agora a gente teve até essa conversa. Recentemente, a empresa farmacêutica alemã, que é a Verticanum, né, vai lançar um produto Ver1 que vai ser um medicamento, né? Então não é um estudo compassivo, nem uma terapia alternativa. Realmente vai ser registrado um medicamento para dor crônica, né, para dor lombar crônica. Então se evoluiu muito nesses últimos 5 anos em relação aos estudos, e cada vez se vê um maior número de patologias que são beneficiadas de maneira robusta para tratamento com o extrato de cannabis, né? Essas indicações com mais evidência, mas tem várias situações com menos evidência, mas com efeito visível na prática clínica, né? Sono, cefaleias, né? Parkinson, né? Lembrando que não é um anti-parkinsoniano, né? Mas melhora muito os sintomas do Parkinson, né? Ajuda na rigidez, tremores, né? Então, acho que assim, o leque de indicações dentro da neuropsiquiatria é bem grande, né? Mas é importante a gente, né, ressaltar aí para quem está assistindo a gente que não é aquela medicação milagrosa, né, que trata tudo e que é única medicação, né? Que a gente... Porque tem muito paciente que vem que assim, quer largar tudo, quer largar remédio do Parkinson, quer largar remédio do Alzheimer, quer largar porque quer usar só o canabidiol, só o extrato de cannabis. E aí precisa entender que não, ele é um medicamento que vai agir aí no conjunto do tratamento, né? Então isso é importante. Eu diria que o cannabis é difícil de ser a primeira escolha de tratamento para qualquer uma dessas patologias. Né? Isso é muito claro, é o que você falou. É muito comum ver um paciente, por exemplo, parkinsoniano, né, que espera usar o cannabis e abandonar o resto dos tratamentos, abandonar uma levodopa, né, que é o Prolopa, abandonar outras medicações antiparkinsonianas. E isso eu sempre explico. Não vai fazer sentido você usar essas medicações se o seu tratamento de base não está ajustado, né? Canabidiol é uma coisa que vai agregar, independente do tratamento que você esteja, né? Epilepsia, Parkinson, transtorno comportamental, dor, né? Então ele vai acrescentar algo, né? Ele é um medicamento, vamos colocar assim, veja o que eu falo como medicamento, um medicamento estratégico, né? Algo que você vai usar no seu arsenal terapêutico para agregar, né? E talvez com isso você consiga até ter uma diminuição prescritiva, né? Isso acontece. Por exemplo, na fibromialgia, né? Isso que eu ia falar, nas dores, isso, né? é muito comum, às vezes assim, tomando muito remédio que compete um com o outro, efeito colateral, você entra com o canabidiol e dá uma limpada no resto. Às vezes você tem um paciente usando 2, 3 medicações ao mesmo tempo, aí você entra com extrato de cannabis e ao longo das semanas você consegue ter uma diminuição prescritiva das outras medicações. Isso é muito comum de acontecer na prática clínica e tem estudos confirmando isso também, né? Mas é importante, acho que, pensar, né, o quanto que isso precisa, talvez, ser prescrito e pensado junto com o médico, né? Porque a gente também tem um comércio desses óleos, dessas práticas, assim, no mercado paralelo, né? E as pessoas ouvem aí, experimentam isso de uma forma, muitas vezes... alguém passou um creminho, aí eu passo o creme, o outro toma gotinha, o outro tem um olhinho. Jujuba. Isso eu imagino, eu não sei na tua prática, né? Se as pessoas chegam já tendo, às vezes, tido alguma experiência de ter comprado algo, de ter experimentado, se isso ajuda, atrapalha.
não é incomum pacientes me buscarem para um tratamento, seja qual for, e aí quando eu vou comentar sobre extrato de cannabis, eu já usei, né? Uhum. Aí vem a pergunta, mas que tipo de óleo você usou, né? Que dose você usou? Porque o que aconteceu de evolução, vamos lá, de tanto científico como de mercado, é que no início, eu estou falando de uma década, né? Estamos voltando lá a 2016, né? Quando você prescrevia o extrato de cannabis, você não tinha muita noção de miligrama, qual era o seu alvo de miligrama, né? Você prescrevia de maneira, vamos dizer, até empírica, você começava numa dose até ver melhora ou até ver um evento adverso, né? E o que aconteceu nessa última década com os estudos, que você começa a ter uma noção de quantos miligramas você vai usar, como qualquer outra medicação. Então, por exemplo, se você usa o canabidiol por conta, talvez você comece por conta usando 10 miligramas, mas para a sua doença, 10 miligramas não é suficiente para tratar a sua doença. Talvez tenha que ir até 300, né? E isso às vezes é um problema, quando você se automedica, eu acho que para qualquer medicamento, né? A gente estava comentando, o uso antidepressivo por conta, né? Eu tomei 25 miligramas de uma sertralina, não melhorou, abandona a molécula. Exatamente. Não, mas a sua dose era 75, né? Então chegou lá, enterra o remédio... Achando que não é um tratamento que funciona. Assim, né? Porque foi mal prescrito. Que foi mal prescrito, que foi mal utilizado. Isso acontece muito com a cannabis, né? Eu vejo bastante isso de, já usei e não deu certo pra mim. E aí, mas qual você usou? Não sei, foi uma prima minha, trouxe dos Estados Unidos, aí ela tinha lá um vidrinho que sobrou, aí eu usei. Quanto você tomava? Eu acho que era 2 gotas, quer dizer, o que tinha ali, né? Isso é outra coisa usando, né? Muito importante que você tocou no assunto, que é, por exemplo, o óleo ele veio dos Estados Unidos, o óleo ele veio de não sei aonde. Como qualquer produto hoje em dia farmacêutico, você tem graus de qualidade farmacêutica, né? Certificações internacionais. Tem o GMP europeu, tem o GMP americano, né? E nos Estados Unidos, muitos extratos de cannabis, eles recebem certificação de suplemento, né? E não de grau farmacêutico. Então, às vezes, você pode estar usando um óleo que não tem uma qualidade farmacêutica, né? Então, isso é muito importante o prescritor se atentar a isso. Por isso que, às vezes, fazer automedicação sem você ter alguém experiente é complicado. Às vezes, você está usando um óleo que não tem uma certificação farmacêutica, então você não sabe o que está lá, né? E esse às vezes é o grande problema às vezes dos extratos artesanais. Você não sabe com quantos miligramas nós estamos lidando, né? Com o que a gente está lidando? Estamos lidando com canabidiol, com THC, com canabigerol, por exemplo, que é outra molécula que está na moda, né? Então é importante você procurar óleos que tenham uma certificação farmacêutica. Os Estados Unidos é um pouco cinzento nisso, né? A Europa é um pouco mais rígida, né? Então, os óleos eles têm que ter uma certificação, que é o GMP, né? GMC. Já é diferente nos americanos, você tem que ficar atento que às vezes ele tem certificação, mas é de suplemento, não é de medicamento. E aí... E a gente acha só porque trouxe de lá que tem uma qualidade, né? Às vezes nosso você acha complexo de vira-lata, né? É do gringo, tá tudo certo. Mas não, só que é o que não. a gente vê na suplementação esportiva, por exemplo, né? É muito comum, às vezes você tem um suplemento nacional que tem uma boa certificação e você tem um suplemento importado que vem lá com... tem o certificado, é importado, mas não é de boa qualidade, né? Então isso é muito importante ficar atento à qualidade do óleo, se tem certificação, procedência, né? Se ele é um óleo que ele tem o que a gente chama de certificação de origem e autenticidade, que você sabe se tem algum produto, metal pesado, contaminação bacteriana, então não é algo... Por isso que às vezes eu sou um pouco reticente em relação aos óleos caseiros, porque quando você vê um coad, às vezes um óleo que está contaminado, às vezes tem Escherichia coli no óleo, né? Pois é. E aí você dá o óleo, tem uma diarreia, um quadro de complicação, e porque está contaminado. Porque é um meio de cultura ali, né? Exatamente. Ali então, pode crescer bactéria mesmo. É importante, então, você ver um óleo com certificação e que tenha todo o certificado de análise, né? Então, não é qualquer óleo que você pode usar na prática clínica.
E no Brasil? Você falou da Europa, Estados Unidos, e no Brasil? Como é que tá? A gente vê, né? Muito artesanal, a gente vê das ONGs, a gente vê importados, a gente tem as marcas aí já próprias, né? Brasileiras aí, apesar de não o plantio não ser no Brasil, a legislação permite a gente ter venda no balcão da farmácia como marcas brasileiras. Como é que você diria que está o cenário brasileiro? Está confiável, satisfatório? Ainda tem muita coisa arriscada? Eu acho que tem muitas associações responsáveis, assim, que se esforçam em oferecer um produto com uma qualidade farmacêutica e por um bom preço, porque é um tratamento caro, né? Se a gente parar para pensar, comparando com o tratamento tradicional, os extratos de cannabis não são, às vezes, 5, 10 vezes mais caro do que um tratamento tradicional. Por exemplo, se a gente comparar com os antipsicóticos, por exemplo, o manejo de um transtorno neuropsiquiátrico em demência, né? Então, eles são mais caros. E tem associações, sim, sérias, né? Tem a Abrace, que foi uma das primeiras, que é em João Pessoa, tem a PEP no Rio de Janeiro, tem outras pequenas que também se esforçam em oferecer um produto. Eu acho que o papel delas é justamente oferecer o tratamento, tentar democratizar para essa população que às vezes não tem condições de comprar um óleo com uma qualidade farmacêutica melhor, né? Não tem dúvida que o óleo com uma qualidade farmacêutica, uma empresa farmacêutica maior, é de melhor qualidade. Mas também tem o seu papel as associações, né? Só às vezes os cuidados novamente, mesmo sendo associação, exigir que tenha um certificado de avaliação do óleo, né? Para você ter certeza do que você está recebendo, ou pelo menos algo próximo, para você ter uma segurança prescritiva, né? Eu sou muito responsável, eu acho que o prescritor tem que ser responsável com o que está oferecendo, né? Eu tenho que saber quantos miligramas exatamente o paciente está usando para eu poder gerenciar a resposta clínica e evento adverso também, né? Você está tendo evento adverso porque está usando X miligramas de THC, por exemplo. Eu tenho essa certeza, né? Já às vezes alguns óleos, dependendo, talvez eu não consiga ter essa exatidão. Eu acho que isso... Você acha que quando esse óleo dessas associações, ele tem essa especificação de quantos miligramas por ml, quantos miligramas por gota, esse detalhamento é um sinal de qualidade, é um sinal de que eles sabem o que tem ali. Exatamente. Porque tem alguns que vêm lá, né? Frasco de 60 ml, ponto. Aí, né? É um full spectrum, canabidiol, né? full spectrum. Quanto de THC tem nisso, entendeu? Né? Então a gente às vezes fica e aí pouco no escuro. Talvez seja um sinal de que nem eles sabem direito o que tem lá dentro. Né? Pode acontecer. Eu vejo, esperto, né? Eu era às vezes um pouco mais, como poderia dizer, mais ríspido com as associações, né? Depois eu entendi que elas têm um papel, né? Até para divulgar, né, o uso. E o que eu acho que falta um pouco é de investimento, que é o que você falou, né? O complexo do vira-lata, né? Certamente as associações tivessem o investimento certo, associação, nós temos, por exemplo, a Embrapa, a gente tem um monte de associações, como organizações governamentais de excelente qualidade técnica que poderia trabalhar junto com essas associações para garantir um produto melhor, né? E aí entra naquela questão, a gente acaba entrando naquela questão de legislação, né? Que ainda tem que ver essa questão da liberação de cannabis e enfim, marcos em relação a isso. Mas eu acho que sim, eu acho que nós vamos chegar em associações, em um produto nacional de qualidade tão boa ou superior quanto os importados. Você acha, assim, hoje que dificulta mais a pesquisa, o aumento da pesquisa, o aumento... A gente conversar sobre o uso, né, da cannabis de uma forma mais natural. Eu sinto ainda que existe muito preconceito, ou quando se... fala, parece que é difícil conversar com alguém que fale sobre da maneira como você fala, né? Eu vejo muito ou uma defesa de bandeira ou como o contrário disso, né? Como alguém que acaba dizendo isso não faz sentido, isso é um absurdo, e aí acaba impedindo muito, né? Qual o movimento aí, né, que existe hoje
que reforça ou que a gente pode, né, tá atuando para mudar um pouco esse cenário, talvez? Eu prescrevo ano que vem, faria uma década de prescrição, né? Olha. E em relação ao preconceito, melhorou muito, né? Há uma década era impensável eu estar tendo essa conversa pública, né, que eu estou prescrevendo o extrato de cannabis para um paciente, né? E por que isso era impensável? Porque a gente não tinha muitos dados clínicos robustos e os que tinham não eram divulgados, né? Então você vê, tem estudos clínicos robustos desde 2005, bem feitos, né? Isso não foi divulgado. Eu nunca tive essa discussão num congresso de neurologia, por exemplo, né? E então, mesmo nos últimos 3, 4 anos, eu vejo que a comunidade médica começou a perder um pouco o receio e o preconceito em relação à prescrição, mas ainda há um pouco de dúvida, porque a gente tem, nós médicos temos aquilo, uma molécula que serve para tudo, você fica desconfiado, né? O que serve para tudo talvez não sirva para nada, né? Eu ouço muito isso. E aí, se você não tem um estudo robusto comprovando isso que você está falando, né? Fica um pouco mais difícil de popularizar a prescrição, né? Então, tem médicos mais conservadores, ó, não vou prescrever se isso não tem um nível de evidência, um A, por exemplo, vários estudos mostrando que isso tem benefício. E tem outros que, às vezes, não, eu notei melhor, eu vou agregar, né, e vai ver, utilizando as informações que a gente tem na literatura atual. Então, preconceito, para mim, pelo menos, na minha visão, na última década melhorou, né? A população sabe que existe, os médicos sabem que existe, né? Tem médicos que são mais... prescrevem com uma certa mais tranquilidade, porque agora a gente tem uma evidência para fazer isso, mas não serve para tudo, né? Aquilo que a gente... E a briga é justamente essa, né? Tem uma parte que quer usar para tudo, né? E só que a gente não tem evidência ainda para usar para tudo, né? Então a gente tem que usar com bom senso, né? E aí às vezes é aí que pega um pouco, né? Bom senso ultimamente está faltando, né? Então eu vejo muito, por exemplo, vamos voltar um pouco no passado, vitamina D mesmo, né? Quanto tempo a gente ficou dando paulada na vitamina D, até que agora se provou que realmente, né, tem algumas doenças autoimunes, pode sim melhorar se você deixa um nível de vitamina D muito alto. Agora que se entendeu um pouco melhor. A gente entendeu como funciona. Né? E eu acho que os fitocannabinoides, o extrato de cannabis, é esse caminho também. Então, começando a entender por que funciona, né? Funciona por causa disso? Beleza, então vamos agora fazer um estudo clínico bem desenhado para ver se realmente funciona ou não, porque a gente já teve muitas moléculas ao longo das décadas que nos estudos pré-clínicos era lindo, maravilhoso, modelo, nem por estudo clínico falhava miseravelmente, né? Só que o canabidiol e os outros canabinoides, às vezes você acaba vendo alguma melhora, então ele não é isso que às vezes é fascinante e às vezes é irritante também, né? Porque às vezes você... Aquelas intrigas. Fica aquelas intrigas, né? Pô, por que funciona? Por que essa dose funciona e a outra não? Tem a questão da variabilidade individual, cada um responde de uma maneira diferente, e para nossa cabeça médica, que a gente tem uma dose meio fixa, né? Então, vou usar antihipertensivo tal dose a tal dose. Já no canabidiol não é assim, né? A variabilidade, né? Maior. Esse lastro grande do canabidiol é uma coisa que é difícil para os médicos, porque a maioria dos remédios é mais estreito, né? Esse intervalo de dose, né? E tem as diferenças entre sexos, né? As mulheres respondem de um jeito aos fitocannabinoides, outros homens respondem de outro. Tem inclusive essa variabilidade em relação ao sexo. Olha só. Então não é uniforme, né? Tem relação à idade, né? Então às vezes os idosos respondem um pouco, às vezes, melhor em algumas coisas do que os adultos jovens. E as crianças. Porque o sistema endocannabinoide, a gente tem um sistema endocannabinoide, né? Então a gente produz os nossos endocannabinoides e ao longo das décadas existem variabilidades de produção dos seus endocannabinoides. Então, por exemplo,
quadros de dor crônica, né? A gente já descobriu que tem alguns pacientes que eles têm deficiência dos seus endocannabinoides e por isso às vezes eles têm quadros de dor crônica mais refratários, por exemplo, e aí faz sentido usar. Mas a gente não dosa endocannabinoide, né? Talvez fosse uma coisa interessante, a gente ter um exame, é isso que eu falo. Eu acho que agora a gente está entrando numa fase, tudo bem, funciona, a gente tem os endocannabinoides, talvez triar naqueles pacientes que a gente veja que tem uma deficiência de endocannabinoides. Será que não é esse o paciente que vai responder melhor do que um paciente que tem um endocannabinoide normal? Né? Então, tem que fazer estudo. Né? Como é que são os receptores canabinoides do paciente? Isso. Como é que está funcionando, né? A gente não tem forma de entender receptores de tantas substâncias, né? É muito complexo, né? Essa interação. E você ter essa percepção que a variabilidade é muito grande em idade, sexo, tempo, integração às vezes com outras medicações. Então, por isso que é muito difícil você acertar o seu tratamento sozinho. Né? Então, paciente, chance de você fracassar o seu tratamento não fazendo tente sozinho, fazer isso em casa. Sozinho é alta. Fazendo tudo certo já é difícil. Fazendo sem acompanhamento, a chance de fracasso é altíssima. Pois é. E você acha que culturalmente a gente confunde um pouco, a população pode confundir um pouco a cannabis com a ideia, por vir, né, da planta, da maconha? Existe uma cultura também que, como hoje a gente tem defensores do uso, isso talvez facilite a entrada no mercado, ou o contrário, isso faz um movimento contrário. As pessoas às vezes confundem as duas coisas. Você vai tomar um remédio, por que não fuma alguma coisa? Eu mesma já ouvi paciente me perguntar assim, já tive paciente que falou isso. Se ele vai me prescrever, será que é melhor se eu experimentar ali na praia, dá na mesma, né? Existe, assim, isso... Eu tenho uma paciente que fala que ela não tem indicação, mas ela quer. Aí eu falei que não ia dar. Ela falou, se o senhor não me der, eu vou fumar. E aí a culpa é sua. A culpa é minha ainda. A responsabilidade de não ter fumado. Existem duas coisas diferentes. Uma é medicinal, né? E a outra é recreativa. É o que você falou. Às vezes as pessoas confundem. Tudo bem. Lá no início, vamos voltar 1 década e meia, né? 2 décadas... Tinha um estudo, sim, clínico sobre o uso de maconha fumada para tratamento de patologias, por exemplo, as enxaquecas, né? Então, eles viam que os pacientes que fumavam maconha tinham menor incidência de crises, a crise era menos intensa, a frequência era menor, né? O problema é que você não consegue quantificar quando você usa o fumado, né? O recreativo. Você não sabe quantos miligramas você está lidando. E aí é algo que, do ponto de vista técnico, né, teórico, é um pouco complicado. Né? Não dá, né? Não faz sentido. Eu acho que o preconceito existia muito na geração anterior à minha. Por exemplo, meus pais, né? Minha mãe é um exemplo dela. Quando ela soube que eu prescrevia, nossa, você está prescrevendo? Mas aí ela tinha algumas dores crônicas, ela começou a usar e aí já mudou um pouco. Já ela viu, não, talvez, né, não é bem, realmente, né, e, mãe, não é maconha, é uma molécula que tem da maconha, né, então do extrato de cannabis que você vai usar, e aí melhorou o sono, reduziu as dores que ela tinha e ela viu que tinha um benefício. Eu acho que é muito isso, a geração que está entrando é mais aberta a usar, a geração passada é mais resistente ainda, eu vejo muita resistência às vezes nisso, mas mesmo a geração mais antiga, né, então estamos falando do pessoal com 70, na 7ª década, vamos colocar assim, já está mais aberto ao uso, né, é o que eu falei, o preconceito já é bem menor do que era em 2016, 2015, por exemplo. E isso é porque também tem uma divulgação, né? Não é um assunto... tabu, né? Já não é mais um tabu e também não é desconhecido, né? Não é um assunto desconhecido. Não, sim, eu ouvi falar de extrato de cannabis, sim, medicinal. Então as pessoas estão mudando um pouquinho a visão em relação... Estão separando já as duas coisas, já estão começando a entender que é um medicamento. São duas coisas diferentes, que são coisas diferentes, não é coisa de maconheiro, né? Realmente é
é um medicamento que pode ser usado para diversas patologias, né? Como coadjuvante, aquilo que a gente conversou, né? Interessante isso. Aquilo que a gente estava falando, né? Provavelmente, a gente não viu isso, mas provavelmente quando os opioides, né? Morfina e seu tramadol e tudo mais foram sintetizados, provavelmente teve muita discussão, muito preconceito, muito associado à droga, à papoula e tudo mais, ópio. Então, provavelmente isso que está acontecendo hoje aconteceu de uma forma menos popularizada aí por conta da internet, mas aconteceu de alguma forma um preconceito. Até que os efeitos terapêuticos mostraram que é um remédio e que não tem... Tem um uso seguro, né? Que não tem nenhuma relação, né, com droga, né? E é uma droga medicamentosa, né? E a mesma coisa aqui, acho que até com um cenário muito mais favorável hoje em dia, né? Principalmente pela segurança dessa molécula, né? Acho que isso é uma coisa importante. E quando a gente fala de morfina, tramadol e codeína, são muito mais efeitos colaterais, né? E o canabidiol, aí, os fitocannabinoides, eles têm muito menos risco de efeito colateral. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu acho que o grande problema é que a gente já criou moléculas para dor, por exemplo, no caso dos opioides, por exemplo, o oxicodona, né? Foi um grande problema, porque a taxa de dependência de oxicodona é altíssima, né? Você tinha um controle da dor, mas você tinha uma dependência química. E muitos desses estigmas que a gente teve da indústria farmacêutica no passado vieram para a cannabis, né? Então, o grande medo que muitas vezes as pessoas têm de usar o extrato de cannabis é de ter uma dependência química, né? E isso a gente não é observado, isso já foi exaustivamente testado e o extrato de cannabis ele é seguro e não causa dependência, né? Em relação à segurança prescritiva, quando a gente fala de canabidiol, é uma molécula extremamente segura, né? Diferente dos benzodiazepínicos, né? Diazepam, clonazepam, ou os opioides, codeína, morfina, que a gente pode ver um caso de depressão respiratória num idoso, por exemplo. Isso a gente não tem como ocorrer com o fitocannabinoide, porque não tem receptor no centro respiratório, né? Então, por mais que eu dê uma dose absurdamente alta de canabidiol, 1000 miligramas, né? Não vai ser fatal. Não tem como ter um evento fatal, né? Já em relação ao THC, é claro, você tem os efeitos psicoativos que podem acontecer e também sintomas cardiovasculares, né? Então você pode ter uma taquicardia, você pode ter um quadro de hipotensão, né? Isso a gente vê esses efeitos colaterais, a gente vê mais nos idosos, né? Mas aí entra as preocupações e é isso que os estudos clínicos mostram, né? Por exemplo, qual é o risco de um paciente ter um surto psicótico com THC, que é grande? Não é baixo, é 1 para 1000, 1 para 200. Então não é tem problemas, né? E quem são eles, os pacientes que entram com surto psicótico com THC, esses 1 a cada 200 que a gente prescreve? São os pacientes que têm, por exemplo, bipolar. O paciente bipolar é o pior paciente, é o paciente com maior risco de você ter um surto psicótico. Né? Pacientes, às vezes, com disfunção dopaminérgica, que são quem? Os parkinsonianos, né? E quem já usou a molécula maconha já teve um quadro de surto psicótico. Então, a gente tem esses cuidados, né? E recentemente teve um banco de dados, uma revisão de um banco de dados dinamarquês, onde eles revisaram quase 6.000 pacientes usuários de extrato de cannabis medicinal. E o que foi visto 6 meses depois, né? Um aumento da incidência de arritmias supraventriculares, como fibrilação atrial, né? Que ocorriam mais nos idosos, nos pacientes que estavam fazendo quimioterapia, ou nos pacientes que já tinham uma cardiopatia. Então isso é importante para vocês verem que não é uma molécula tão inócua, né? Ela pode dar problemas, não são problemas graves, gravíssimos, não, mas são problemas que você tem que ficar atento, né? Quando você usa a medicação, né? E às vezes acontece 6 meses depois do uso, né? Não é tomei agora e eu vou fazer arritmia agora, não, é 180 dias depois. Então isso muda também pra gente que prescreve, né? Então, poxa, tem que fazer um acompanhamento cardiovascular depois de 6 meses, por isso que é importante fazer o acompanhamento, né?
Tem as interações, né? Então, o extrato de cannabis medicinal, ele pode interagir, por exemplo, com os anticoagulantes e aumentar o risco de você ter um sangramento, né? Pode interagir com alguns anticonvulsivantes, como o Depakote, por exemplo, e causar uma hepatite medicamentosa. Então, e já tem registro que às vezes 2 a 3% dos pacientes podem evoluir com uma hepatite medicamentosa. É uma hepatite grave? Não é, mas é um evento adverso que você tem que estar atento. Então, houve uma evolução muito no entendimento, né? Então, a gente está vendo o que funciona para algumas coisas. Estamos começando a entender agora quais são as doses que funcionam, para quem que é interessante, né? Para esse, como que responde em cada sexo, qual é a miligramagem e os eventos adversos também, né? Quais são os riscos de você usar, né? E dependência química não é um deles. E tempo, assim, de benefício, do paciente sentir o benefício que o medicamento traz, né? Porque quando a gente pensa num remédio para dor, tem um alívio imediato, né? Quando a gente pensa nos antidepressivos, já se fala, tem que tomar por uns 15 dias, 21 dias, para a gente ter ideia de como que você vai ficar, que tempo de resposta, como é que seu corpo vai responder a esse medicamento. No uso do canabidiol, porque às vezes a pessoa usa, né? Fala, não ajudou em nada, 2 dias. Ou é algo que tem um efeito, assim, mais rápido ou não? Como que é esse tempo de resposta do tratamento? Depende do tipo de patologia que você vai... Na verdade, eu diria, depende do objetivo que você prescreveu a medicação, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos pegar um quadro de demência, demência de Alzheimer, né? Então, qual é o objetivo de eu prescrever o extrato de cannabis num paciente com demência de Alzheimer? Em teoria, baseado no que a gente tem de estudo hoje, é para tratar os transtornos neuropsiquiátricos no paciente com Alzheimer. Agitação psicomotora, alteração do ciclo de vigília, irritabilidade, síndrome do pôr do sol. Então, esse é o objetivo, né? Então, você prescreve com este objetivo, né? E aí você tem as doses que você pode ir subindo gradativamente até ter o controle ou até ter um evento adverso. Então, essa é a grande questão, né? A dose, às vezes, não é igual para todos, né? Mas existe um teto de dose. Antes eu não tinha, antes eu não sabia qual era o teto. Agora eu tenho, 300, pode ser de 10 a 300, mas eu tenho uma janela agora para tratar. Começo, um meio e um fim. Né? Isso, né? Para eu dizer que, onde eu começo, para onde eu vou. Isso. Tudo bem, então, para você funcionou 25 miligramas, para você funcionou 50 e para mim funcionou 100. Né? Então, o prescritor, né, e o paciente ele tem que ter essa paciência para entender que às vezes a dose é muito variável, né? E isso às vezes é a dificuldade de entendimento de como trabalhar com essas medicações no dia a dia, né? Tanto do paciente como tem ansiedade de resultado, né? Você quer o resultado rápido, né? Eu sempre lembro do uso dos fitocannabinoides, no caso do Nabilone, que é um sintético de THC, para tratamento da espasticidade na esclerose múltipla. Né? Foi uma das primeiras indicações que fazia sentido. E o estudo ele é muito claro, para você poder dizer que o fitocannabinoide, que o Nabilone, não funciona para aquele paciente, você tem que esperar pelo menos 180 dias de uso. Então veja a paciência que a pessoa às vezes tem que ter. Então usou um mês, não notei melhora. Não, você tem que esperar, né, esse período de uso para você realmente poder dizer, esse tratamento para você não vai funcionar. Né? Desista, né? Vamos tentar outra coisa. Esse aqui não vai funcionar, mas tem um tempo, né? Tem às vezes pacientes que têm respostas rápidas, em 1 mês, 2 meses, mas tem uns que às vezes precisam de mais ajuda. Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Porque existe essa ideia também, né? Quando o vizinho indica, é um pouco na ideia de salvação, né? Como o cara que quer tomar o Venvance para passar no concurso, né? Vou só para estudar para essa prova, me prescreve aí, porque eu vou estudar essas 2 semanas aqui antes da prova e vai melhorar aqui meu desempenho, eu vou passar no concurso por causa disso. Vou resolver, né? E aí tô lá sem dormir, com insônia, aí, passa esse olhinho, e aí eu uso 2 noites, e não deu certo, ou deu certo, me salvou. A gente está na era do imediatismo, né? É difícil esperar, rápida, né? assim. Saber. Esse é um dos grandes desafios que eu tenho. Eu acho que você também, como neuro, você também é neuropsicóloga, é isso. Independente do tratamento, né? Sim. O pessoal quer uma resposta rápida. Então, às vezes, as pessoas não entendem
que demora um tempo para eu entender o que está acontecendo, né? Às vezes você acerta de primeira, né? Mas algumas vezes tem que ver 1, 2, 3 vezes para entender, não, olha, realmente é mais isso aqui, mais aquilo ali, e a prescrição de fitocannabinoides é a mesma coisa. Talvez eu tenha que usar um pouco mais de THC agora, talvez eu tenha que acrescentar uma outra molécula canabigerol, talvez eu tenha que usar uma molécula mais para sono, talvez eu tenha que tratar mais ansiedade. Então, ao longo do acompanhamento, muitas vezes muda o óleo, isso acontece, né? Às vezes começa com óleo, e aí você vê, não, talvez faça sentido usar esse outro óleo, né? O problema não é o extrato de cannabis, é a formulação que eu estou usando. Não é a dose, não é a questão do extrato ou não, ou outro remédio, é a questão desse que eu estou usando. Eu preciso de uma formulação diferente. Muito variada, né? E às vezes o paciente tem que ter essa percepção, né, que os óleos não são iguais, né? Então talvez, olha, melhorou um pouco, mas talvez para melhorar mais eu vou ter que usar outro tipo de óleo. Qualquer médico, né? Acho que o que eu vejo também hoje, às vezes as pessoas perguntam, e se tem um médico que indica cannabis? É como se fosse um vendedor, né? Acho que isso talvez seja uma questão importante para as pessoas. Para um médico me prescrever cannabis, ele precisa ter uma especialidade específica ou ele está dentro, às vezes ele é um reumatologista, ele pode ser um neurologista, ele pode ser, enfim, né, dentro de um geriatra e conhecer daquele medicamento como conhece de outros e fazer uso, ou precisaria aí, eu tenho que procurar uma pessoa específica, sabe? Eu já fui bastante procurada nesse sentido, né? Você tem indicação de um médico que trabalhe não um especialista que conheça sobre Parkinson, né? Eu tenho Parkinson, você tem algum médico referência para me indicar? Secretárias da clínica são abordadas assim. Os neuros daqui passam cannabis? Então... Difícil. Fala. Bom, primeiro, não existe especialidade médica de endocannabinologia, de cannabis medicinal, isso não existe. É uma classe de medicamentos, né, que a gente aprende a prescrever como qualquer outra classe, como aprenda a prescrever antibiótico, como aprenda a prescrever analgésicos, como aprenda a prescrever antipsicótico. Então é mais uma classe de medicamentos. Então eu me identificar como especialista não é uma coisa, né, que eu acharia legal, né? Então eu tenho experiência, então você tem que procurar um médico que tem experiência em prescrição, e isso demora tempo, né? O que eu acho muito interessante do cannabis é que, assim, tem várias especialidades diversas, neuro, psiquiatra, ortopedista, médico de dor, psiquiatra, neuropediatra, que ele tem experiência naquele nicho dele. Por exemplo, eu não tenho experiência em transtorno de espectro autista em criança, né? Não é minha área, então eu acabo passando para uns colegas neuropediatras que têm experiência com isso. Então, às vezes eu fico muito preocupado quando tem médicos que prescrevem independente da sua área de atuação. Minha opinião pessoal, posso ser muito criticado por causa disso? Posso, mas eu estou adaptado a tratar os eventos adversos e manejar os extratos de cannabis na minha área e ajustar as medicações tradicionais do que eu faço tratamento. Algo que eu acho muito difícil para quem não é especialista, por exemplo, em uma determinada área, minha opinião, né? Então, eu acho que, eu não vou tratar um TEA em criança, porque já aconteceu, é raridade, né? Muito eventualmente, mas não é minha área de especialidade, então não tenho essa experiência. Então, acho que se você vai procurar, aí tem que ver que patologia você tem o fibromialgia, ok? Então talvez seja interessante você procurar um reumatologista que tenha experiência em prescrição, porque isso é aquilo que a gente conversou antes. Às vezes o paciente ele vai numa expectativa muito alta do extrato de cannabis e ele esquece que tem que ajustar o tratamento de base dele. Talvez o seu tratamento de base também não esteja bom, né? E aí você vai usar o extrato de cannabis e não vai funcionar. E aí você vai ficar frustrado com o seu tratamento, né? Agora, se vai às vezes num colega um reumato que tem experiência em manejo de dor, um médico de dor, ele vai ajustar seu tratamento de base e vai acrescentar ainda mais depois o canabidiol.
aí potencializa o seu resultado, né? Então é um grande potencializador de resultado. Certo. Exatamente, entendeu? Então às vezes eu vejo esse às vezes um grande erro, né? Mas é uma opinião minha, posso ser criticado por causa disso. Mas é importante, eu acho que é importante para as pessoas saberem, né? Então, você agregar, então você é neurologista, você agrega os fitocannabinoides na sua prática, da sua prática, exatamente. E você tem experiência naquilo. Espectro autista não é comigo, você é com neuropediatra, né? Não é minha área. Ansiedade, num caso psiquiátrico, talvez tem que procurar um psiquiatra. Esquizofrenia. Isso, o psiquiatra vai compor o tratamento e dentro disso vai encaixar, se tiver indicação. Esse para mim é o caminho. Então você especialista vai encaixar o fitocannabinoide, mas você vai arrumar o resto, né? Não adianta eu dar fitocannabinoide, e o Proloco, como é que fica, né? E aí, como é que fica? O on-off, como é que fica? Essa busca apressada pela solução, né? Ela inverte o processo, muitas vezes, né? De tratamento de qualquer coisa, na própria prática clínica. Às vezes de psicoterapia, né? Você vê pessoas vendendo 7 atendimentos para você conseguir escolher a tua profissão ou melhorar a tua carreira. E cada um tem uma questão, né? Nós somos múltiplos, a gente tem questões muito diferentes para o mesmo número de atendimentos ou as mesmas questões provocarem o sucesso, né? Então a gente esquece, acho que um pouco, né? Não é receita de bolo, né? Não é que todo mundo vai fazer dos 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos. Eu brinco que às vezes é como carpintaria, às vezes. Quem trabalha com madeira sabe que é isso. Às vezes a madeira ela não é reta, né? Você tem que dar um ajuste aqui, apertar mais para cá, para ela ficar da melhor maneira possível, mas ela não é perfeita, não é milimetricamente perfeita, né? Então, eu vejo a prática clínica, e não falo só dos fitocannabinoides, mais ou menos assim, né? Você às vezes tem que fazer um ajuste, e dependendo da sua área de atuação, você está mais acostumado, tem as manhas, né? Então, por exemplo, você psiquiatra tem as manhas que eu não tenho. Não é a minha área de atuação. Eu vejo, e aí eu estou falando de um problema moderno, né? As pessoas elas querem generalizar muito. Eu sou um médico, sei lá, generalista de tudo, né? É legal, acho bacana, mas você ser especialista te dá uma visão dos casos difíceis. E às vezes você, como generalista, pega um caso difícil, você quer resolver um caso difícil, você às vezes não vai conseguir. Né? Então é importante, assim, você ter essa noção de... Também, enquanto profissional, não querer abraçar o mundo, né? Às vezes se abraçar o mundo dá problema. Achar que... Caminhando para a reta final. Já? Já. Nossa. Já? Pô, voou nossa conversa, pô. Não acredito. Já. Triste, né? Nossa. Tá tão bom. Hoje, não é? Hoje eu não vi Você passar. Tá aí animadíssima, eu tô olhando o relógio, falando a Bruna, acha que tem 15 minutos de conversa. Não, pra mim só foram 20. Animadíssima, se deixar ela vai. Perdi mesmo. Rapidinho, principais dicas aí para quem tá assistindo a gente, resumindo aí toda essa nossa conversa, o que você pode dar um recado aí de dicas rápidas em relação a quem então tá em dúvida e vai ver só esse recorte nosso aqui em relação a buscar um médico porque tá com algum problema e acha que o canabidiol pode resolver, pode ajudar, ou já tomou e não deu certo, ou seu médico passou e tá reticente em tomar. Dá uma salva de dicas aí. Eu acho que a primeira questão, né? Extrato de cannabis causa dependência? Não causa, né? Extrato de cannabis é uma medicação relativamente segura? É relativamente segura. Extrato de cannabis tem indicação para patologias como dor, epilepsia, transtornos neuropsiquiátricos no caso da demência, os pacientes com agitação, insônia, né? Ansiedade, sim, tem. Mas a prescrição ela não é homogênea, ela não é igual para todas as patologias e para todos os pacientes. E aí entra você procurar um prescritor que tenha uma boa experiência, né? Você fazer a sua prescrição sem acompanhamento, a chance de erro é maior. Então, por exemplo, você fazer uma prescrição, por exemplo, para um aplicativo. Tá, tudo bem, você vai começar, é acessível,
é legal, mas ao longo do seu acompanhamento talvez você não tenha o resultado esperado, né? Então é importante você ter o acompanhamento médico, ou o acompanhamento de alguém que tem uma boa experiência em prescrição para você ter o sucesso, porque ao longo do seu tratamento tem que ser ajustado. Óleos, né? Você tem que escolher óleos com uma boa qualidade. Pode ser de uma associação, se você não tem condições? Pode, mas procure se informar se os óleos têm uma certificação, né? Se você, quando o médico for prescrever, ele sabe quantos miligramas do que tem naquele óleo, né? E se você puder usar um óleo de uma qualidade farmacêutica melhor, ok, né? Cuidado com as interações medicamentosas, né? Então, apesar do pessoal falar, é uma planta, tem interações medicamentosas. Então é importante ver se não tem interação, se não vai atrapalhar o tratamento que você já está usando. Isso você não tem que ajustar alguma coisa no seu tratamento para você ter um bom resultado, né? Eu acho que esses são os recados, né, que eu tenho. Daqui para frente a gente vai ver cada vez mais estudos robustos de qualidade, então nós vamos começar a ter medicamentos, né? Não vai ser mais algum extrato de cannabis, não vai ser medicamento de canabidiol para dor crônica, né? Então esse é um grande ponto de virada, né, na minha opinião. Então isso dá segurança para paciente que vai receber medicação e para gente que vai prescrever também, né? Então você médico que às vezes tem receio de prescrever, comece a estudar. Hoje em dia tem vários cursos que você pode fazer. E como qualquer tratamento que a gente começa a aprender, né, tem a curva de aprendizagem, né? Então mas é um tratamento interessante e vai agregar para os seus pacientes, e para você, né, como profissional. Perfeito. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Prazer enorme. Imagina, o prazer é meu, pô, né? Muito bom. Muito bom mesmo de ter aqui. Obrigadão. E a gente encerra. Gente, muito obrigado. Passe esse conteúdo adiante. Passa aí para um conhecido seu que está na dúvida, que precisa dessa informação, que está acompanhando com o médico e está com dúvida, ou que está com alguma doença, enfim, aí pode se beneficiar, pode né? se beneficiar, exatamente, que ainda não procurou um médico, orienta a procurar um médico e passe conteúdo para ter orientação, curte, compartilha, faz isso chegar em mais pessoas também, tá bom? E até o próximo episódio. Obrigada.